Olá, povo de Deus, quarta-feira, 7 de setembro de 2022, 23ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Coríntios 7, 25 e 31 e Lucas 6, de 20 a 26. Irmãos, a respeito das pessoas solteiras, não tenho nenhum mandamento do Senhor, mas como alguém que, por misericórdia de Deus, merece confiança, dou uma opinião. Penso que, em razão das angústias presentes, é vantajoso não se casar. É bom cada qual estar assim. Estás ligado a uma mulher? Não procures desligar-te. Não estás ligado a nenhuma mulher? Não procures ligar-te. Se, porém, casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Mas as pessoas casadas terão as tribulações da vida matrimonial. E eu gostaria de poupar-vos isso. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então, que doravante os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, e os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Talvez a chave de leitura mais significativa dessa perícope de Paulo seja o alerta que Paulo faz sobre a brevidade do tempo, ou seja, a figura deste mundo passa. À luz desta perspectiva, Paulo faz sua reflexão sobre o relacionamento do homem e da mulher. Apesar de inúmeros biblistas afirmarem não se tratar de um pensamento estoico de Paulo, sou inclinada a dizer que passa perto dessa escola filosófica nascida na Grécia no século III a.C. Vejamos. Os estoicos, seguidores do estoicismo, defendiam uma filosofia de busca de uma boa vida, focando apenas no que é possível controlar, deixando de sofrer por aquilo que não está no controle humano. Busca se afastar de uma vida guiada pelos sentimentos e prazeres carnais, focando na razão e no bem moral. O estoico não representa a figura de um deprimido. Ele apenas não quer se enganar com as promessas do mundo. Contemporaneamente, estoico tornou-se adjetivo para as pessoas indiferentes à dor, prazer, tristeza ou alegria. É claro que, focando o conjunto da obra de Paulo, ele não apresenta essa tendência. Mas no tocante aos seus conselhos pessoais sobre o casamento, vivência na virgindade, podemos dizer que passa perto do estoicismo, sim. Paulo também deixa claro que não se trata de mandamento do Senhor, mas simplesmente o que ele pensa sobre a vida de casado solteiro. Luiz Alonso Scheckel afirma que o apóstolo não prega um desprezo desdenhoso do mundo e desta vida com seus sofrimentos e alegrias. Não é um programa estoico. É a consciência de que a temporalidade humana impõe à qualidade e intensidade o limite da duração. Só que a temporalidade humana é vista aqui à luz da iminência escatológica, ou seja, a proximidade do fim. A volta do Senhor é uma ideia que persegue sim o pensamento do apóstolo. Como eles acreditavam que tal volta estava para acontecer a qualquer momento, todos os demais valores e atividades dos cristãos são relativizados. No geral, o cristianismo posterior desenvolveu uma visão muito positiva e até incentivadora da vida matrimonial. O casamento é visto na igreja como um momento de graça de Deus que une o homem à mulher e os abençoa. O celibato somente pode ser visto à luz da disponibilidade total pelo reino, como Jesus indicou que alguns se fariam eunucos por causa do reino.
Lucas 6, 20 a 26. Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Estamos hoje diante das bem-aventuranças na perspectiva de Lucas, que reduz as 8 indicações de Mateus em apenas 4. E, além disso, acrescenta 4 malaventuranças. O que em Mateus se configurou como sermão da montanha, em Lucas passa a ser sermão da planície. Lucas se serve de 2 gêneros literários. As bem-aventuranças fazem parte do gênero sapiencial, e as malaventuranças fazem parte do gênero profético. As bem-aventuranças se dirigem aos pobres, famintos, aflitos e perseguidos por causa de Jesus. Eles devem já viver alegres, mas que ainda terão alegria maior pela recompensa que receberão no final. Já as malaventuranças são direcionadas aos ricos, aos que gozam fartura, aos que riem no momento atual e aos que são elogiados. E fica clara a contraposição de pessoas com comportamentos e situações diametralmente opostas. Lucas também contrapõe o já e o ainda não, o presente histórico e o futuro escatológico. Obviamente, a comunidade para a qual Lucas escrevia precisava de ser alertada para a necessidade de traduzir a sua fé em gestos de caridade evangélica, mas também para de manter viva a esperança pela total adesão à doutrina, ainda que radical, das bem-aventuranças evangélicas. No presente, viver intensamente a prática da qualidade e, quanto ao futuro, alimentar a esperança das alegrias com a volta do Senhor. O Brasil celebra hoje os 200 anos da data cívica da sua independência. Há uma evidência histórica que nunca conseguimos ser totalmente independentes, mas é a condição de quase todos os países do mundo. Há, na verdade, uma interdependência econômica tão forte que condiciona os demais setores da vida de qualquer país. O problema está na correlação de forças, que acaba dividindo o mundo entre países imperialistas e países totalmente dependentes. A independência alardeada há 200 anos, na verdade, é um processo. Ninguém fica independente na base do grito, mas sim articulando processos de superação das mais variadas formas de dependência. Um beijo no seu coração.